Quando a gente olha para a história, né, eu estava estudando um pouquinho hoje sobre a história do avivamento, desde do Velho Testamento até o Novo Testamento. O que é, pastora, o avivamento? É quando a visitação do Senhor chega. Quando a visitação do Senhor chega num lugar que está morto, num lugar que está destruído, num lugar que está sem vida, num lugar que está parado, num lugar que parece que não tem, sabe, não tem nenhuma história boa para acontecer ali. Então a visitação do Senhor chega porque alguém decidiu orar, alguém decidiu clamar, alguém decidiu buscar a face do Senhor, alguém entendeu que a crise que está vivendo, que está passando, não é por tua causa, não é porque Deus é mau, mas é porque existe um grande plano, existe um grande propósito para se cumprir através desse momento na sua vida. Amém? Amém, querido? Então, olha só, quando você para estudar o avivamento do Senhor, nós vemos que ao longo dos séculos, né, o Senhor foi visitando lugares. O Senhor foi derramando da glória dele, da presença dele em vários lugares, né? A gente viu aí na história, nós temos lá nos primeiros séculos, né, o Império Romano, que foi visitado pela presença do Senhor. Nós temos a Europa, né, por meio da Reforma Protestante, foi visitada pelo Senhor, né? Tem uma história, né, da casa de um grande homem de Deus chamado John Wesley, né, que é o pai da igreja metodista wesleyana. John Wesley, ele foi conhecido como tocha de fogo. Ele foi um dos homens que Deus levantou na Europa num tempo que estava aquela frieza, as igrejas frias, né? Não tinha presença de Deus, não tinha glória de Deus. E ali na casa dele, ele tinha um quartinho ali onde ele orava, aonde ele buscava o Senhor, aonde ele ia ali, sabe, preparar os sermões, preparar as ministrações da palavra de Deus. Olha, já se passaram, eu acho que uns 500 anos da morte de John Wesley, mas quem visita a casa de John Wesley ali em Londres, que entra nesse quartinho, disse que chega, sabe, e sente até hoje a glória de Deus ali dentro daquele lugar. Isso não é tremendo, queridos? Você saber que alguém esteve ali, que alguém esteve clamando, que alguém esteve chorando, que alguém esteve buscando a Deus para que um grande mover chegasse naquele país, naquela cidade, na terra, né? Quando você vai estudar sobre a Rua Azusa. A Rua Azusa foi um movimento pequenininho também, numa época, queridos, que estava, sabe, findando a escravidão na terra, né? Findando lá a escravidão, Deus levanta um pastor negro, um pastor que aos olhos de muitas pessoas não era nada. Ele foi estudar num seminário teológico que só tinha branco e foi rejeitado ali naquele lugar. Mas foi por meio desse homem ali, chorando, orando, clamando, gemendo, que o Senhor começou a trazer homens e mulheres para estar com ele, para estar ali com ele. E de repente a glória do Senhor desceu, encheu aquele lugar que eles estavam orando, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Muitos foram curados e vinha multidão de todo lado, porque quando a glória do Senhor chega, queridos, ela atrai, ela vira um ímã, é um ponto de atração. As pessoas começam a vir. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu sei que aqui tem alguma coisa para minha vida. Amém? Você quer ver, você que é líder de célula, está aí chorando porque ninguém vem na minha célula. Comece a orar. Tem o tempo
vermelho, querido, tem o tempo da dor. Amém? Quem que já engravidou aqui sabe, né? A gente, a partir do momento que você descobre que deu positivo ali, você passa pelas fases, enjoo, ânsia de vômito, náusea, você desmaia. Daí vai vindo, a barriga vai crescendo, azia. Aí vai ficando feia, por um lado, né? Com todo respeito, a irmã que está aqui grávida, porque você está muito bonita, eu estou contando a minha experiência. Você vai se sentindo feia, porque parece que, né? Eu tinha 54 quilos. De repente eu olho para o pé, uma bola. Olho para o bumbum, sangue de Cristo. Né? A barriga inchada. 2 lá dentro. Né? Eu terminava, aí vinha, gente, eu vomitava tanto na minha gravidez. Você teve muita ânsia de vômito? Eu lembro um dia que eu estava ministrando louvor e a cabeça estalando de dor. Saímos da igreja, entramos no carro. Eu falei assim, para o carro. Falei para a irmã que estava levando a gente. Falei, para o carro, pelo amor de Deus. Ela parou o carro, só deu tempo de abrir a porta. Saiu assim, uns gêmeos. Entrei no carro, só o sangue suando. O Alex, quer ir para o hospital? Eu falei, não. Passou 2 minutos, eu falei, eu estou com fome. Dá para entender? Estou com fome. Aí passa 7 meses sonhando em comer um bolinho de bacalhau, um croquete de bacalhau. Todo mundo trazia croquete de bacalhau para eu comer, mas não era aquele. Tinha aqueles que eu olhava e falava assim, não é esse. Como que grávida tem essa... Você teve desejo, irmã? Não é assim? Como que a gente tem uns trem que eu falava assim, pelo amor de Deus. O Alex falava assim, mas o que está acontecendo? Ninguém sabe o que você quer. Eu falei assim, eu quero aquele croquete que está na minha cabeça. Eu senti até o gosto do croquete, do bacalhau. Uma vez estava lá no mercado, né? Estava lá as mexericas, eu vi uma moça chupando a mexerica. Gente, ela chupava com uma alegria. Eu falei assim, eu quero mexerica. Pede um gominho para a moça. Não, ele encheu um saco. Eu falei, Alex, eu quero que você pega, não sei, eu quero a mexerica dela. Eu falei, meu bem, eu não vou pedir, então eu vou pedir. Não, você não vai fazer isso. Você vai constranger a mulher, olha lá como que a mulher... Você nem sabe se ela lavou a mão, eu não quero saber se ela lavou a mão, eu quero a mexerica. A mulher foi embora, eu não chupei a mexerica. E ele levou aquele monte de mexerica para casa e olhava para todas as mexericas e falava assim, não é essa, era aquela. Eu só queria um gomo da mexerica, não é a mesma coisa. Vai entender a cabeça da grávida. Mas tudo por quê? Porque tem alguma coisa aqui que precisava vir a esse mundo. Tem algo aqui que veio da parte de Deus para esta terra. E aí você passa por alguns lugares que você fala, por que eu estou passando por isso? E chega no fim da gravidez, então, irmã, é a minha experiência. Não dá para dormir deitada, tem que ficar sentada. Não tinha posição para a barriga. Não tinha posição para mim. E tudo por quê? Porque algo da parte de Deus estava aqui dentro da minha barriga e precisava vir para a terra. Querido, se você está passando por algum lugar difícil na tua vida, que você sente assim, eu estou gemendo, eu estou chorando, eu não sei o que está acontecendo comigo, é porque você está num período de gestação. Existe algo da parte de Deus que vai acontecer por meio da tua vida. Para de reclamar e começa a orar e começa a falar, Senhor, eu quero ser o portador do Senhor nesta terra, desse milagre, dessa bênção, desse sinal. Usa a minha vida, faz cumprir o teu propósito em mim e através de mim. Amém? Isso é avivamento. A gente não entende. Nós não entendemos, queridas e queridos. Mas quando Deus quer visitar a terra,
Ele usa o que nós temos. Ele usa o que nós temos. O que você tem para o Senhor trazer uma grande visitação nessa terra, né? É a sua fé, é o seu amor. Às vezes você olha e fala assim: eu não sou digno. E eu paro para olhar na palavra, e é algo que sempre me chama muito a atenção, que todos os homens e mulheres que foram levantados por Deus nesta terra não eram pessoas dignas, né? Moisés, assassino, tinha matado uma pessoa, saiu fugitivo da casa dos pais adotivos, saiu errante, foi acolhido pela família que se tornou a família da esposa dele. Passou um tempo ali, e um dia ele levando as ovelhas, né, ele se tornou um pastor de ovelhas, levando as ovelhas para comer num pasto, passa por meio de uma sarça, e aquela sarça começa a incendiar. E ali o Senhor atraiu ele pela curiosidade. E o Senhor falou assim: ei, não é de qualquer jeito que você vai entrar aqui, não. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Você tem aí uma história bagunçada na tua vida, Moisés, mas quando você pisar nessa terra, eu vou transformar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar tudo na sua vida. E ele foi e saiu dali iluminado pela glória de Deus. E aí em Êxodo capítulo 19, do versículo 16 ao 20, abre para mim, por favor. Êxodo 16, 19. Pronto? Ninguém deve guardar nada para amanhã. Não, está errado. Não, está certo. Não, está errado. Capítulo 19, do versículo 16 ao 20. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com quem? Com quem? E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. E Moisés subiu. E quando Moisés desceu, ele desceu com as tábuas, né, dos 10 mandamentos. Pastora, isso é avivamento? Isso foi avivamento. A lei trouxe um grande avivamento para o povo de Deus. O povo estava perdido. O povo estava completamente fora, out da presença de Deus. O povo estava completamente sem brilho, queridos.
Mas a glória do Senhor desceu. A glória do Senhor desceu. A nuvem da glória do Senhor desceu. E o Senhor trouxe para o povo uma nova maneira de viver. Os 10 mandamentos trouxeram para o povo limites. Por que limites? Porque o povo estava sem limites. O povo precisava de um limite, o povo precisava de um entendimento do que é andar na presença do Senhor. Ei, não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Aí Êxodo capítulo 25, versículo 8, veio, né, Moisés e apresenta para o povo as leis do Senhor. O Senhor diz: se vocês me obedecerem, vocês terão direito a todas as bênçãos. Mas se vocês me desobedecerem, então maldições virão. Às vezes a gente quer viver, né, o bom, mas a gente não quer fazer por onde. Sim ou não? Né? Às vezes a gente fala assim: eu não sei porque que Deus não está me abençoando. Se Deus não está te abençoando, é porque você está na maldição. E se você está na maldição, querido, é porque você não está vivendo em obediência. É porque você não está vivendo na obediência do Senhor. Você não está vivendo da maneira, da forma como agrada o Senhor. E depois que as tábuas chegaram, depois que os 10 mandamentos chegaram, o Senhor falou: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Aí o Senhor falou assim: eu quero estar no meio do povo. Eu quero estar aqui com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar presente na vida de vocês. Amém? E ali o que eles fizeram? Eles começaram a trazer dos seus recursos. Ali começou a reunir o que? Os talentos, os artesãos, os costureiros, as costureiras, os ourives, né? E foi trazendo, foi vindo, foi chegando diante do Senhor as mãos talentosas, o desejo de servir. E logo o tabernáculo estava montado. E ali a presença do Senhor vinha, queridos, de dia, de noite, era uma alegria. Passou mais um tempo. Salmo 78, 60. Você vai ver que todo aquele esplendor do tabernáculo, o ouro do tabernáculo, a glória do tabernáculo foi esquecida e abandonada por conta das perseguições, por conta da frieza dos corações. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, o Senhor fala com Salomão. O Senhor fala para Salomão que ele construiria o templo. E Salomão trabalhou ali, entregando, né, os seus talentos, a sua liderança como rei, para construir o templo de Salomão. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Amém? Ofereceu o rei Salomão
sacrifício, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E aí vai vindo, queridos. Ah, que glória. Ah, que esplendor. Sabe o que eu fico pensando? Aquele momento que estava aqui o louvor, eu vi aqui os jovens adorando. Eu vi aqui alguns que, sabe que sem, você pediu para alguém vir para o altar? Sem ninguém pedir. Isso é avivamento. Ninguém precisa pedir, eu sei o que eu tenho que fazer. Ninguém precisa falar, vem para o altar. Eu sei que o altar é o lugar de milagres. Eu sei que o altar é o lugar da manifestação de Deus. Eu sei que no altar a minha vida será transformada. Eu sei que no altar as minhas pelejas, as minhas lutas, as minhas guerras vão ter em Deus vitória. Amém. Sabe, queridos, o que é viver no avivamento? É quando a gente sabe, quando a gente deseja, quando a gente quer a presença de Deus. Não precisa ninguém ficar falando, vai na igreja. Vamos na igreja hoje. Vamos na igreja. Vamos para o altar. Vocês estão entendendo? Deus quer que o avivamento esteja na nossa vida todos os dias. Porque quando você deixa o avivamento embora, sabe o que acontece, queridos? O que aconteceu com o templo de Salomão. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, se levantou com toda a fúria e foi lá e destruiu o templo. Às vezes a gente fala, por que está acontecendo as guerras? Por que está acontecendo isso? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem evangelizado? Você tem anunciado? Você tem sido um porta-voz da presença de Deus? A gente viu nessa pandemia igrejas inteiras que acabou, que fechou as portas, né? A gente viu tantas pessoas morrendo. Aí você fala, por que na igreja de vocês ninguém morreu? Por que na igreja de vocês ninguém orou? Ninguém, sabe, não fechou as portas? Porque enquanto o avivamento de Deus estiver queimando na nossa vida, queridos, a nuvem da glória de Deus, ela vem e nos protege. Amém? Enquanto que tiver alguém com disposição para orar, com disposição para clamar, com disposição para jejuar, para sair de casa de madrugada para vir orar na igreja, a glória do Senhor vai estar aqui protegendo. Sabia disso? O medo quer apavorar o coração da gente. Eu me lembro que começou a pandemia. Eu olhei para o meu marido e falei, e agora? Ele falou, vamos ouvir as instruções dos nossos líderes. Vamos ver o que o nosso bispo vai falar. Nós não vamos fechar a igreja enquanto tiver oportunidade da igreja ficar aberta. Nós vamos manter a igreja aberta. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pregar, nós vamos aprender a pregar pelo celular, nós vamos aprender a nos movimentar de uma forma nova, nós vamos pregar para as cadeiras, para que a voz alcance os lares, mas nós não vamos parar de falar do amor de Cristo. Nós vamos levar esperança, mesmo que muitas vezes parece que a esperança acabou. A glória do Senhor vai proteger. A glória do Senhor vai guardar. A glória do Senhor vai inundar a sua casa. A glória do Senhor vai inundar a sua família. A glória do Senhor vai te proteger. A glória do Senhor vai abrir portas que estão fechadas. A glória do Senhor, querido, vai se manifestar através da tua vida. E os enfermos serão curados. Amém? Mas
você precisa entender qual é o seu lugar. Sabe o que acontece? Acontece que muitas pessoas querem, mas não se movimentam. Eu quero, mas eu não tenho força. Querido, se você for ficar esperando a tua força, não vai ter. Você vai ter que entender que a força vem do Senhor. 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 Você quer ver a tua casa mudada? Você quer ver a tua vida mudada? Você quer ver a tua família transformada? A força vem do Senhor. Começa a orar, começa a clamar, começa a jejuar, começa a buscar. A glória de Deus vai chegar na tua vida. A glória de Deus vai chegar na tua casa. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Passou um tempo, o templo de Salomão foi destruído. Aí tá lá Neemias no trabalho dele, servindo. E de repente vem um incômodo no coração dele. Você tá aí bonitinho, comendo, dormindo, feliz da vida, mas ó, o povo, o seu povo está sofrendo. O templo foi destruído, os muros foram destruídos. Não tem líder, não tem ninguém que se levante. Está todo mundo com medo, está todo mundo amedrontado. Lá foi o resgatador, Neemias. Lá foi Neemias. Lá foi Neemias. Levanta o povo. Escuta, nós não temos que ter medo. Nós vamos reconstruir. Não, mas foi muito tempo para construir esse templo. Não tem problema. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele vai nos ajudar. Vamos nos unir. Vamos unir o que nós temos. Tragam os recursos. 52 dias foram, querido, o tempo que Neemias, junto com o povo, reconstruiu o templo do Senhor. Os muros foram reconstruídos. Aleluias. Às vezes você acha assim: ai, não tem mais tempo na minha vida. Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo, queridos. Deus é o dono do tempo. Se você entender que tudo vem do Senhor, as coisas vão, queridos, acontecer na sua vida. Passa o tempo, tantas coisas aconteceram. Deus levanta profeta daqui, Deus levanta profeta dali. É fogo que vê de longe. É alguém que fala: olha, fiquei sabendo que lá em Jerusalém aconteceu. Olha, fiquei sabendo que lá em tal lugar aconteceu. Olha, fiquei sabendo que o avivamento do Senhor, ele vai sendo derramado na terra. E aí veio quem? Jesus. Jesus foi o maior dos profetas que o Senhor trouxe para a terra. Abre aí Mateus 24. Abre Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, o templo reconstruído. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. Não, esse não. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: escuta, vocês estão com os olhos de vocês imergidos, felizes por causa de um templo físico. Isso aqui vai cair. Mas ao terceiro dia, sabe, vai ser erguido novamente. Jesus estava contando para os discípulos: os olhos de vocês não tem mais que ficar nisso aqui. Os olhos de vocês agora têm que ficar aqui, ó, em mim.
Eu sou agora o tabernáculo de Deus nessa terra. Eu sou o tabernáculo, eu sou a casa de Deus. E esta casa aqui precisa entrar dentro do coração de cada um de vocês. Porque através desta casa, através da presença de Jesus, grandes coisas se farão. Sabe, queridos, nós temos clamado. E esse é um tempo que nós temos orado e temos buscado ao Senhor para que venha o grande avivamento. Porque existe um avivamento que vai vir e vai encher a terra. E é este avivamento, queridos, que vai trazer a presença de Jesus novamente para buscar a igreja. Mas nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa vida todos os dias. Nós precisamos nos avivar todos os dias. Nós não podemos deixar, querido, as crises da terra, as dores da terra tomarem conta do nosso coração e nos impedirem de estar na presença do Senhor. Você está se apegando com os valores errados. Quantas pessoas que estão sofrendo por carros, por casas, por bens materiais. Tudo isso, queridos, é muito bom, mas tudo isso aí não vai te levar para a eternidade. Quantas vidas você tem ganho para Jesus? Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você anunciou a palavra do Senhor este ano? Você já parou para pensar que você está chorando, sofrendo, se remoendo, brigando pelos valores errados? Quando você entra, queridos, num amor, numa paixão pelas coisas materiais, você está dizendo que, sabe, a morte de Cristo Jesus foi em vão. Que tudo isso, todo este avivamento que grandes homens trouxeram na terra, não tem valor algum. Presta atenção, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Versículo 42, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aonde que eles perseveravam? Aonde que eles perseveravam? No templo. Vendiam, já li? Partiam pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que aconteceu nesse tempo, queridos? Muitos, se você for ler o capítulo 2 todo, você vai ver que houve ali a presença de Deus foi derramada, né? O derramamento do Espírito Santo veio, a glória do Senhor entrou, as línguas foram partidas como fogo. Pedro foi levantado ali como um grande porta-voz da igreja. Pedro, pai da igreja, pregou. Pedro, pai da igreja, foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, tomou aquela casa. A Bíblia fala ali mais para frente, no versículo
37, que 3.000 pessoas foram batizadas após esse grande avivamento que aconteceu ali. E sabe o que aconteceu, queridos? Veio a perseguição. Veio a perseguição contra a igreja, né? César se levantou contra a igreja do Senhor, mandou os soldados vieram, começaram a perseguir os cristãos. Cristãos eram tirados de suas casas e eram mortos dentro das arenas, mortos por leões famintos, por tigres famintos, por animais famintos, por soldados. Casas que foram incendiadas. E houve um empobrecimento da igreja. Muitos perderam seus bens, mas não perderam a sua fé. Fala assim: perdeu os bens, mas não perderam a fé. Tem pessoas que falam assim: ai, eu não vou mais para a igreja, porque eu estou passando por muita luta, estou passando por muita prova. Qual é o tamanho da tua fé? Ou onde está a tua fé? Os apegados com as coisas materiais. Os apegados com as coisas materiais. Presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Esse não é tempo de você ficar apegado às coisas da terra, não. Porque senão você não vai dar conta das perseguições que estão vindo sobre a terra. Porque já estão aí. Domingo o pastor Bruno trouxe aqui, na hora das ofertas, quem estava aqui no culto da noite, onde ele falou que lá na China já foi publicado, que todo mundo já sabia, que lá não tem espaço para a igreja, que lá não tem espaço para ninguém pregar o evangelho, que lá não é para falar mais de Bíblia. Há muito tempo que nós sabemos que a palavra de Deus tem chegado, né, escondido. Cristãos ali que comem a Bíblia, que comem as páginas da Bíblia, enterram as Bíblias. E agora já foi publicado para toda a terra saber que quem ali naquele país que desobedecer a lei vai ser morto. Tá aí, queridos. Para quem quiser ver. Para quem quiser ver. O que é isso, pastor? Isso daí, querido, é o início das dores. É o princípio das dores na terra. Apocalipse fala sobre isso. Esse ano é um ano importante para nós aqui no Brasil. Existe uma palavra sobre o Brasil, que o Brasil é celeiro do avivamento dos céus sobre a terra. Por isso que este é tempo de nós, queridos, nos apegarmos com o Senhor. Este é tempo de nós falarmos do amor de Deus. É tempo de você evangelizar, é tempo de você pregar, é tempo de você falar do amor de Deus. Não importa. Não importa se você vai ser amado, se você vai ser abraçado, se as pessoas vão gostar de você, se as pessoas vão, queridos, abrir as portas da casa dela para você, se as pessoas vão te admitir na empresa. Não negue a tua fé, não negocie o que você recebeu de Deus. Seja cristão, seja crente, seja um homem e uma mulher de Deus. Não negocie a tua fé. Não negocie a tua fé com os ensinamentos que estão sendo, queridos, ensinados nas escolas, nas faculdades. Eu achava assim que, né, quando eu era criança eu sofri muito. Porque eu batia de frente com os professores sobre a questão da evolução, que a gente veio dos irmãos macaquinhos. Estou com 52, vou fazer 52 anos, continuo debatendo dentro da faculdade.
não abro mão da minha fé, não abro mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, queridos. Ela está aqui dentro de mim, ela está cortando, ela está transformando, ela está modificando. Ela não deixa que o engano entre dentro da minha vida, e ela não vai deixar o engano entrar no teu coração se você estiver na presença de Deus. Cristãos foram mortos, os apóstolos foram mortos, abraçados com a palavra de Deus, abraçados com a dor da cruz, com o sofrimento da cruz, com o sangue de Jesus. Se eu tiver que morrer, é ganho. Se eu tiver que viver, é ganho. Se eu tiver que morrer, é lucro. Isso é avivamento, queridos. É quando nós sabemos para onde nós estamos indo. É quando nós entendemos que as coisas da terra são passageiras, mas as coisas que vêm do Senhor são eternas. Você saiu da tua casa hoje para vir ouvir aqui uma profeta do Senhor para dizer para a tua vida. Sabe por que muita coisa está acontecendo na tua vida? Porque Deus quer mexer com a tua estrutura. Porque esta estrutura aí precisa ser trabalhada, precisa ser removida, precisa ser trabalhada diante da palavra de Deus, para que o Senhor possa derramar um grande avivamento por meio da sua vida, na tua casa, na tua família, no teu bairro, nesta cidade. Amém.